Olá, alunos do quarto ano, meu bom dia a todos vocês. Hoje, nesta manhã especial, estamos nós aqui para mais um dia de aula, mas hoje estamos o quê? Revisão de história. Então, essa revisão que hoje vocês terão acesso, vocês assistirão às videoaulas, né? Esclarecerá ainda mais o que vocês aprenderam, o que vocês estudaram, né? Nesta manhã que Deus nos concedeu, neste dia que Deus nos deu, nós estamos aqui, em mais um dia, em mais uma manhã, né? Com as graças de Deus, para podermos compartilhar conhecimentos. E hoje, nesta manhã de revisão de história, nós iremos sim contar com a colaboração de você que está em casa, você que está assistindo a videoaula, para juntos começarmos, tá bom? Então vamos dar início à nossa revisão. O que é que a gente vai estudar na nossa revisão, professora? Será que vai me ajudar? Vai te ajudar e muito. Quando você for fazer a avaliação de revisão, de história, aliás, que você tiver assistido a revisão, você vai estar com a mente bem fresquinha, vai lembrar do que eu expliquei, certo? Vai lembrar do que eu expliquei e vai realizar com muito êxito, com muita experiência e alcançar bons resultados na sua atividade avaliativa, tá bom? Então, o que é que a gente vai rever hoje em história? A gente vai rever, passar para cá, por favor. Os deslocamentos ao longo do tempo, a busca pelas drogas no sertão, o ciclo da borracha, a migração, a vinda dos imigrantes e a hospedaria dos imigrantes, certo? Então, todos esses conteúdos agora a gente vai rever, a gente vai estudar, começando na nossa página 245, certo? Na nossa página 245, a gente vai falar dos deslocamentos ao longo do tempo. O que é deslocamento? Tem a ver com o quê? Locomoção, e de um lugar para o outro. E olha só, ao longo dos anos ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Alguns deslocamentos ocorreram de forma temporária, ou seja, eram viagens ou expedições que duravam um determinado período de tempo, e outros deslocamentos foram permanentes, ou seja, as pessoas se mudaram de seu lugar de origem e se estabeleceram em uma nova região. Nessa atividade, nessa revisão de história, a gente vai ver muito falar dessa questão dos deslocamentos populacionais, certo? A gente vai ouvir falar muito, por que as pessoas saíram de um lugar para o outro? O que elas procuravam? O que elas queriam? Qual era o objetivo delas saírem da cidade onde moravam, do lugar onde viviam, para ir para outro lugar diferente? Elas iam em busca de quê? As pessoas podem se deslocar por diversos motivos, olha só. Elas podem ter vários motivos de sair de um lugar para o outro. Quais seriam? Por exemplo, elas podem sair de um lugar para o outro para fazer o quê? Em busca de novas oportunidades de trabalho, porque lá onde ela vive, lá onde ela mora, não tem boas oportunidades de trabalho, então ela vai buscar novas oportunidades, melhores oportunidades de trabalho, de uma vida melhor, que é uma vida melhor porque lá onde está, certo? Não está legal. Elas podem migrar por causa de quê? Por causa das guerras, onde elas estão, tem muitas guerras, então elas não querem ficar no meio daquelas guerras, elas podem sair. Elas podem migrar por causa de problemas políticos, questões políticas, perseguições políticas. Elas podem sair por causa de problemas ambientais também onde vivem. Então, tem vários motivos delas quererem sair do lugar onde elas vivem, certo? Por causa de uma vida melhor, vai em busca de um trabalho, por perseguições políticas, por causa das guerras, por problemas ambientais, lá não está um ambiente legal para viver, está tendo muita poluição, está tendo muitas queimadas, o solo não está fértil para a plantação. Então, vários problemas podem fazer com que as pessoas saiam do seu lugar para o outro, certo? Diz até assim,
Quando um migrante chega a um novo lugar, ele passa a conviver com uma pessoa que tem uma cultura e um modo de vida diferente. E por isso, muitas vezes, acaba sofrendo discriminação. Devemos sempre lutar contra a discriminação e respeitar a diversidade cultural. Certo? Muito bem. Já na nossa página 246, a nossa página seguinte, fala das bandeiras, que ainda é relacionada aos deslocamentos. Certo? Essas bandeiras, olha só. As bandeiras, o que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil ocorridas no século XVI e XVII. Qual era o objetivo? O que era que eles queriam com essas bandeiras? Certo? O objetivo de capturar indígenas para escravizar, certo? E procurar ouro e metais preciosos. Então as bandeiras tinham o quê? Esse objetivo, certo? Capturar indígenas para escravizar e procurar ouro e metais preciosos. As pessoas que participavam das bandeiras eram conhecidas como o quê? Bandeirantes. Certo? Não esqueçam, as pessoas que participavam das bandeiras eram bandeirantes. O objetivo das bandeiras era capturar indígenas e procurar ouro e metais preciosos. Certo? Os caminhos percorridos pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse o mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos para as regiões mais afastadas do litoral ao longo dos anos. E nós temos aqui a figura dos bandeirantes, certo? Nós temos a imagem aqui de dois tipos de bandeirantes, certo? Que eram aquelas pessoas que participavam das bandeiras, né? Ou seja, as expedições dos bandeirantes reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos, certo? Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas e tinham poucos recursos disponíveis para a sua alimentação. Eu vou mostrar aqui para vocês as duas imagens dos bandeirantes, certo? Para você conseguir diferenciar, né, um do outro. Porque olha só, por muito tempo os bandeirantes eles tinham assim, eles eram desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, certo? Ou seja, eles eram descritos como os homens brancos, valentes, certo? Preparados, bem equipados, transportavam armas de fogo, certo? Usavam acessório e vestimento de couro e botas de cano alto. Com o passar do tempo, vários estudos mostraram que eles eram dessa forma, aqui abaixo, certo? Ou seja, a maioria dos bandeirantes na verdade era mestiça e vestia roupas mais adequadas para suas longas viagens, além de andar descalço, certo? Então você verifica aí, você observa bem essas duas diferenças, certo? Para você ver qual a diferença desse bandeirante aí do início e esse outro bandeirante aí que foi mostrado agora por último que eu mostrei para você, tá bom? Os bandeirantes foram importantes para a exploração no interior do Brasil. No entanto, eles também foram responsáveis por quê? Pela captura e morte de quem? Dos indígenas. Eles foram responsáveis pela destruição das aldeias dos indígenas. Certo? Muito bem. E essa busca das drogas do sertão, né? Olha só. As drogas do sertão, elas eram muito valorizadas. Por que elas eram muito valorizadas? Né? Por que as pessoas falavam muito da questão das drogas do sertão? Por quê? Porque muitas delas eram utilizadas para quê? Como moedas de troca em diversas atividades econômicas realizadas, né, no Brasil e colônia. Um exemplo dessas drogas do sertão, chamadas de drogas do sertão, o cravo, canela, né, a castanha do Pará, o urucum, certo? Entendido? Com certeza, talvez até na sua casa você use algum tipo dessa droga do sertão aí que a gente, né, falou durante esse período, né, do nosso módulo 3 na aula de História, tá certo? Olha só, a gente tem também aqui falando da questão dos tropeiros, certo? E das monções. Qual a diferença entre tropeiros e monções? Os tropeiros eram o que? Eram os comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias de um número de mulas, certo? Já as monções eram expedições que transportavam mercadorias para Minas por meio de rotas fluviais, tá bom?
Então, a diferença aí entre as duas, certo? Vamos aqui. Olha só, a gente viu também, a gente estudou a questão da pecuária, né? Que no início do século XVI teve início no Brasil a atividade da criação de gado, que também é chamado de pecuária. Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para as regiões do interior do Brasil. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área do cultivo, né, da canavieira. Então, muita gente deixou essa questão da pecuária, né, e passou para a questão da cana, certo? O trabalho na criação do gado, né? Você sabe que tem pessoas que são responsáveis, né, para trabalhar na criação do gado, certo? Como é chamado essas pessoas que são responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas? Como é que eles são chamados? Os trabalhadores, né, as pessoas que são responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas são chamados de quê? Vaqueiros, certo? Vaqueiros. Os vaqueiros, cuidavam dos rebanhos de gado bovino que eram criados soltos, certo? Em grandes áreas de pastagem. E essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui característica própria em cada região, tá certo? Entendido? Muito bem, daqui a gente vai passar lá para a nossa página 256, onde fala do ciclo da borracha, certo? Você vai ler bem direitinho, vai analisar bem direitinho cada situação, tá certo? E você vai ver aí a questão do ciclo da borracha. Olha só. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos da mata brasileira estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir borracha natural. No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Então, esse período ficou conhecido como ciclo da borracha, certo? Ciclo da borracha. Você sabe como é que se chamavam as pessoas que trabalhavam na extração do látex? Como eram chamadas as pessoas que eram responsáveis pela extração do látex? Seringueiros, certo? Seringueiros, eles eram responsáveis pela extração do látex, certo? Esses seringueiros, eles viviam em meio da mata, né? Eles iam para lá para poder retirar o látex e as condições de vida dele não eram boas lá na floresta, em meio à floresta amazônica, certo? Eles viviam isolados na selva, certo? Eles viviam isolados na selva, em pequenas cabanas improvisadas. Eles tinham assim muita facilidade de pegar muitas doenças como malária, febre amarela, que era comum, certo? E não havia acesso ao atendimento médico. Se por acaso eles adoecessem de alguma dessas doenças, né? Eles não tinham comunhão médico, eles não tinham acesso ao médico, certo? Além disso, os seringueiros, eles recebiam salários muito baixos, certo? Além deles estarem colocando em risco a vida, a saúde, eles não eram bem remunerados pelo que faziam, tá bom? Muito bem. Olha só. Vamos aqui à nossa página 260, onde a gente vai falar do êxodo rural, certo? O êxodo rural. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos, né? Por que muita gente sai do seu lugar para ir para outro lugar? O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. Assim, atraído por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades, certo?
Aí é onde que vem a mecanização no campo. Muitas pessoas que trabalhavam no campo foram substituídas pelas máquinas, né? Aquele homem, né? Aquele trabalhador que precisava lá para poder cavar lá o buraco na terra, para poder fazer a plantação, já não precisava mais, porque tinha, né, uma máquina própria para fazer esse serviço, certo? Então aí vem a questão da mecanização no campo, tá bom? A migração para o centro-oeste, certo? Que vê aí a questão da construção de Brasília, né? O governo brasileiro em 1956, a construção de Brasília para ser a nova capital, ele fez esse projeto e necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores, então foi muito atrativo para muita gente que queria sair do campo, né, e ir para a cidade. Então, dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Noroeste, do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital, certo? Após o término de muitas obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, eles ficaram morando em cidades perto de Brasília. Tá bom? Tudo bem. Por causa dos fluxos migratórios, atualmente existem pessoas de origem nordestina, vivendo em diversas regiões do Brasil, né? E vem a questão da cultura, né? Eles participavam da cultura, tudo, né? Junto com as pessoas que aqui moravam. Aí vem falando dos imigrantes, né? Ou seja, esses imigrantes, tá bom? Que a gente vê aqui que tem uma diversidade de pessoas aqui onde a gente vive, né? No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente para quê? Em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, certo? Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades, certo? Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África ficou proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terras, tá certo? Então, nessa parte aqui, você vai ver a questão dos imigrantes, né? Como os imigrantes, eles participaram, né, de toda essa história daqui do Brasil, né? O que foi favorável para eles aqui, o que eles buscavam aqui no Brasil, né? Novas oportunidades de trabalho, tá bom? Aí é onde vai entrar o quê? É onde vai entrar essa parte aí da página 270, né, que fala aí, onde tem aí um poema do croata Ivan Dom Bosco sobre a sua vinda no Brasil, né, onde ele diz: chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada. Como Ivan se sentiu ao deixar seu país, né? Ele se sentiu triste no dia da partida, né? Por mais que precisasse de uma vida melhor, mas ele sentiu-se triste ao deixar sua pátria, deixar o seu país, certo? Na página 272, aí você vai ver a questão da hospedaria dos imigrantes, né? Onde ficavam aqueles imigrantes que vinham para cá, para o Brasil, né? Ou seja, eles ficavam abrigados, né, em hospedarias da cidade. A maior delas se localizava no bairro do Brás, que foi inaugurado em 1887, que era a hospedaria de imigrantes, que era um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácias e correios. Eles ficavam ali, né, só naquele espaço onde foi feito especialmente para eles poderem não se deslocar para outro local. E lá ficavam esperando, né, oportunidade de trabalho, quando surgisse oportunidade de trabalho, né? E você vai ver também que com o passar do tempo, né, você vê a diferença das cidades. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, ela teve modificações com o passar do tempo. Antes as estradas eram só de areia, hoje é asfaltada. Antes não tinha iluminação elétrica, agora já tem, certo? E o trabalho no campo, né? Que esse trabalho no campo feito pelos imigrantes, aqui, a gente vê uma etapa desses trabalhos, que é o que? A colheita, certo? A colheita. E quem era que podia realizar esse trabalho? Toda a família, o pai, a mãe e a criança, todo mundo tinha acesso
a esse tipo de trabalho, tá certo? A gente vê o trabalho nas cidades, né? O trabalho nas cidades tinha mais a questão do comércio, né? E tinha muitos que trabalhavam também como vendedores, tá bom? Muito trabalhavam como vendedores. E os costumes dos imigrantes, né? A questão da cultura, da dança, da comida, não é? Dos imigrantes, por exemplo, a paella é um prato que é da Espanha, a macarronada é italiana, o quibe é o que? Árabe, e o sushi é o que? Do Japão, é a comida japonesa, certo? E ver também a questão das danças, né? A questão das festas, né? A festa da uva, que ocorre lá na região sul do país, homenageia o que? Os imigrantes italianos. A festa da Pomerana, lá na Santa Catarina, homenageia a cultura alemã. E o Festival do Japão, né, que se tornou tradição em São Paulo, eles fazem isso para comemorar, não é? Lembrar a cultura japonesa, certo? Então essa aqui foi a nossa revisão, espero que tenha esclarecido um pouco a mente de vocês, mas pode acreditar que dá certo. Vocês terão nota boa e terão nota 10, tá certo? Meu beijo, meu abraço e até a nossa próxima aula.